Você está no canal Simplificando a Reforma Tributária. Eu sou Gilson Nildo Costa, contador, consultor de empresa, e meu objetivo aqui é lhe ajudar a entender a reforma tributária da forma mais simples possível. E hoje o assunto é aluguéis. O que acontecerá com você que tem rendimentos de aluguéis a partir de 2026 até 2033, daí em diante, em função da reforma tributária? A gente vai apresentar isso ano a ano. Vamos lá? Bem, 2026. Então, se você tem receita de aluguéis, seja pessoa física ou pessoa jurídica, em 2026 não mudará nada. Pode ficar tranquilo que 2026 você continuará sendo tributado da mesma forma que acontece até hoje em 2025. A partir de 2027, as pessoas jurídicas passam ou passarão a pagar sobre a receita de aluguéis a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E as pessoas físicas podem ter que pagar também a CBS e o IBS. Então, pessoas jurídicas passam a pagar e as pessoas físicas podem ser que também tenham que pagar. Quando é que a pessoa física passará a ter que pagar a CBS e o IBS? Primeiro, quando tenham mais de 3 imóveis alugados e o valor total desses aluguéis no ano calendário anterior for superior a R$240 mil. Então, vamos lá, chegando em 2027, você terá que verificar, você tem mais de 3 imóveis alugados, 4 ou mais, e qual foi a sua receita bruta no ano de 2026. Se essa receita bruta foi superior a R$240 mil e você tem mais de 3 imóveis alugados, você passa a ficar obrigado, mesmo com pessoa física, a pagar a CBS e o IBS. Ou que tenha recebido dentro do próprio ano aluguéis em valor superior a R$288 mil, independentemente da quantidade de imóveis alugados. Você pode ter um único imóvel. Se durante o ano o valor da receita desse imóvel ele superar 288 mil, a partir do mês seguinte a essa extrapolação você terá que pagar a CBS e o IBS. Exemplo, vamos dizer que em 2027 você só tem um imóvel locado e quando chegou lá para setembro você verificou que o total dos aluguéis recebidos de janeiro a setembro, de janeiro a agosto, vamos dizer, foi superior a 288 mil. A partir de setembro você terá que calcular e recolher esses dois novos tributos. Quais serão as alíquotas da CBS e do IBS sobre aluguéis? Bem, primeiro vamos verificar quais são as alíquotas gerais. Agora, até hoje, a gente está aqui em novembro de 2025, as alíquotas desses tributos não foram ainda definidas nem divulgadas, mas existem estimativas. Então a gente está trazendo aqui as estimativas dessas alíquotas, né, que devem vigorar a partir de 2027. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Então a gente traz aqui CBS 9,29, IBS 18,68, fazendo um total de 27,97%. Deve ficar realmente em torno de 28%. E quais serão quais serão as alíquotas incidentes sobre a receita de aluguéis? A legislação, ela definiu uma redução de 70% das alíquotas desses tributos para a atividade de aluguéis. Então, essa alíquota estimada serão CBS 2,78, IBS 5,60. Então,
será de 8,38% aproximadamente. Vamos fazer uma comparação. Agora a gente está demonstrando a comparação dos aluguéis antes e depois nas pessoas jurídicas. Então, antes se tinha o PIS e a COFINS, né? PIS 0,65 e a COFINS 3%, que dava 3,65%. A partir de 2027 deixa de existir essas duas contribuições e passa a existir o CBS e a IBS. CBS alíquota estimada de 2,78 e IBS de 5,6. Então passa a ser 8,38. Então a tributação deixa de ser de 3,65 e passa a ser 8,38. A diferença agora é que são admitidos créditos desses impostos sobre aquisições e serviços contratados. Ok? Na pessoa física, como é que fica o antes e o depois? Antes não havia incidência nem do PIS nem da COFINS, então era zero. E a partir da reforma tributária, se você for pessoa física sujeita a essas contribuições, da forma que a gente viu anteriormente, você passa a ter que pagar 8,38. Esclarecendo que a gente está falando só de tributos sobre consumo. O imposto de renda sobre aluguéis e a CSLL, se você for pessoa jurídica, continua vigorando da mesma forma. Tanto as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, as pessoas físicas obrigadas a CBS e ao IBS poderão praticar a alíquota reduzida de 3,65, desde que, então veja só, se você é pessoa jurídica e pratica até agora, né, você adota a alíquota de 3,65 de PIS e COFINS, que passará a ser 8,38, mas admitindo crédito, tendo a possibilidade de se creditar sobre as compras de bens e serviços, você pode continuar aplicando a alíquota de 3,65 até o final de 2028, desde que nos aluguéis residenciais, para os contratos firmados até 16 de janeiro de 2025, comprovados através de reconhecimento da firma em cartório, durante o prazo do contrato ou até 31 de 12 de 2028, o que ocorrer primeiro, você pode aplicar as alíquotas de 3,65%. Então, se você é pessoa física que verificou que ficou obrigado ou ficará obrigado a pagar a CBS e o IBS, em função do que já falamos anteriormente, você pode, ao invés de utilizar a alíquota de aproximadamente de 8,38, usar a alíquota de 3,65, mas só para os contratos já existentes em 16 de janeiro de 2025, com firma reconhecida. A comprovação que se dá que o contrato foi assinado em 16 de janeiro de 2025 é ter, ou até 16 de janeiro de 2025, é ter a firma reconhecida, a firma das partes reconhecida em cartório até essa data. Tá? Então, nesses casos, você pode. Isso é uma escolha, tá? É uma faculdade, você pode adotar a alíquota de 3,65 ou realmente passar a usar a alíquota de 8,38, e aí possibilitando se creditar pelas compras e pelos serviços contratados. Nos aluguéis comerciais, os contratos firmados até 16 de janeiro de 2025, comprovados também via reconhecimento de firma e registrado nos cartórios de títulos e documentos até 31 de 12 de 2025, ou disponibilizado à Receita Federal através de um meio que ainda não foi divulgado, que ainda não é possível. Então vamos lá. Para os contratos de aluguéis comerciais que você tem assinado até 16 de janeiro de 2025 e com as firmas reconhecidas, é o que vai comprovar que esses contratos já existiam em 16 de janeiro de 2025, é o reconhecimento da firma nessa data ou data anterior. E esses contratos, eles precisam estar
arquivados no cartório de registro de títulos e documentos. Se não estão ainda, você pode arquivar até 31 de 12 de 2025. Se não for isso, né, existe essa possibilidade ainda de arquivar na Receita Federal, só que até agora, a gente está aqui nos meados de novembro de 2025, a Receita Federal ainda não disse qual é a maneira que ela vai receber esse contrato. A ideia é que você pudesse pegar esse contrato com firma reconhecida, mas não registrado, não arquivado no cartório de título e documento, e pudesse enviar para a Receita Federal, e aí ela poderia comprovar que esse contrato ele é um contrato anterior ou até 16 de janeiro, anterior a 17 de janeiro de 2025. Nesses casos, você pode adotar as alíquotas de 3,65. O que tiver fora disso, não pode. As alíquotas serão as alíquotas que serão definidas, que a gente está estimando aqui em 8,38. Quando for utilizada a alíquota reduzida de 3,65, não será possível se creditar sobre compra de bens e serviços. Base de cálculo. A base de cálculo da receita da CBS e do IBS sobre a receita de aluguel será o valor do aluguel menos condomínios, tributos e intermediações suportadas pelo locador. É parecido com o que é hoje, tá? Nos aluguéis residenciais, ainda poderá ser abatido o valor de R$ 600 por cada contrato a título de redutor social. A legislação trouxe essa novidade, que é redutor social, que você que aluga seu imóvel, a pessoa física, poderá abater do valor, né, da sua receita para chegar à base de cálculo dos tributos. Vamos aqui demonstrar como é que faz o cálculo da CBS e da IBS com a reforma tributária. Primeiro você pega o valor do aluguel. No valor do aluguel, você deve incluir todas as cobranças adicionais. Digamos que o seu inquilino pagou atrasado, você cobrou multa ou juros. Tudo isso vai compor o valor do aluguel. A qualquer taxa, qualquer coisa que você cobre sobre os seus aluguéis, comporá o valor do aluguel. Você deduz o que pagou de condomínio, de tributo, né, como IPTU, intermediação de negócio, você recebe disso através de uma empresa administradora de imóveis, desde que seja suportado por você, que é o locador. Então você encontra a base de cálculo, aplica a alíquota ou as alíquotas da CBS e do IBS, diminui os créditos pelas aquisições de bens e serviços, isso lembrando, se você não adotou para esses contratos de aluguéis, a alíquota reduzida, tá? Você calcula os créditos sobre suas compras e aí você encontra a CBS e o IBS a pagar. Lembrando também que no caso de aluguéis residenciais, você pode abater também do valor do aluguel para encontrar a base de cálculo o valor de R$ 600 por cada contrato. Vamos agora para um exemplo. Um exemplo onde você não tenha nenhum crédito por aquisição. Que créditos serão esses? São créditos sobre compras de bens ou insumos ou serviços necessários à percepção da receita de aluguel. Por exemplo, vamos dizer que você adquiriu um prestador de serviço que emitiu nota fiscal para você no valor, sei lá, de R$ 800. Então você pode se creditar da CBS e IBS sobre o valor dessa aquisição, desse serviço contratado. Digamos que você adquiriu material de limpeza para limpar o imóvel alugado. Você poderá se creditar da CBS e o IBS sobre essa aquisição. Então vamos lá. Então vamos considerar nesse exemplo que você recebeu de aluguel R$ 5.000. Lembrando que os tributos incidem sobre valores recebidos, regime de caixa. Então você recebeu aluguel no valor de R$ 5.000. Pagou R$ 300 de IPTU, R$ 1.000 de condomínio e você tem direito ao redutor de R$ 600 por ser um imóvel residencial. Quais serão os cálculos que você fará? Então você pegará o valor do aluguel de R$ 5.000, diminuirá o valor do IPTU de R$ 300, do condomínio de R$ 1.000 e do redutor social de 600
e você chegará a uma base de cálculo de R$ 3.100. Sobre R$ 3.100, você aplica as alíquotas a alíquota da CBS e do IBS de 8,38 e você terá aí R$ 259,78 de tributos sobre o valor do seu aluguel, né, que corresponde a 8,38 de 3.100, que é a base de cálculo. Ok? Esses 259,78 ele corresponderá a 5,2% do valor bruto do seu aluguel. Vamos considerar agora que para essa mesma receita de aluguel, no valor de R$ 5.000, IPTU 300, condomínio 1.000, retorno social 600, você teve aquele gasto com manutenção do imóvel, gasto acobertado com nota fiscal, né, emitida por empresas no valor de R$ 800. Como será, né, como eu tenho que fazer agora os cálculos dos meus tributos? Então, da mesma forma, eu pego o valor do meu aluguel, R$ 5.000, eu diminuo R$ 300 de IPTU, R$ 1.000 de condomínio, R$ 600 do redutor social e chego aos R$ 3.100, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior. Aplico a alíquota de 8,38 dos tributos e eu encontro agora uma CBS, o valor da CBS e IBS de R$ 259,78. Só que agora eu tenho aquisição que me dá direito a crédito, então eu vou calcular o valor desse crédito. Como é que eu faço? Eu pego o valor da minha aquisição, que foi, na realidade, do serviço que eu contratei. Eu gasto com manutenção, pode ser serviço ou pode ser aquisição de bens. Então, R$ 800 vezes 27,97%, então eu tenho R$ 223,76%. Por que 27,97%, Costa? Porque eu estou considerando que eu adquiri essa mercadoria ou eu paguei por esse serviço prestado de R$ 800 a uma empresa que esteja no regime normal de tributação da CBS e do IBS. Então ela não aplicará, ela não tem alíquota reduzido. Então a alíquota dela, considerando CBS e IBS, será de 7,97%. Então o valor do meu crédito será de 27,97 sobre a minha aquisição, que foi R$ 800. Então aí esse crédito será R$ 223,77. Então a minha CBS e meu IBS serão calculados através de confronto entre débitos e créditos. Então se eu pegar aí o débito de R$ 259,78 menos o crédito de R$ 223,76, eu terei aí R$ 36,02 de CBS e IBS, que corresponde a 1,16% do valor da minha receita bruta. Vejam a diferença. No primeiro caso, que eu não tenho crédito, eu teria que pagar R$ 259,78, que corresponde a 5,2% da minha receita. E no segundo caso, com crédito, eu teria que pagar R$ 36,02, o que corresponde a 1,16% de minha receita. Mostrando aí a importância do crédito para as empresas que tenham que apurar a CBS e o IBS. Aluguel por temporada. Vamos considerar que você, pessoa física ou jurídica, e as pessoas físicas, aquelas que têm mais de 3 imóveis, receita no ano anterior superior a R$ 240 mil. Então, você faz aluguéis por temporada através do Airbnb, do Book, o que for. Então, os aluguéis por temporada não estão sujeitos a essa forma de tributação que a gente apresentou agora. O que são considerados aluguéis por temporada para efeito da lei? Aqueles alugados por prazo não superior a 90 dias. Então, os aluguéis contratados por prazos não superiores a 90 dias são considerados como aluguéis por temporada e são tributados como receita da atividade hoteleira, gente. Então, cuidado.
receita da atividade hoteleira. E como se dá essa tributação? As alíquotas da CBS e do IBS para as atividades hoteleiras são alíquotas estimadas, são CBS 5,28% e IBS 10,62%, que dá 15,9%. Então, ao invés de 8,38%, você será tributado com 15,9%. Admitidos os créditos sobre aquisições de bens e serviços necessários à percepção do aluguel. Bom, gente, então era isso que eu tinha que apresentar para vocês sobre a reforma tributária sobre aluguéis. Fico totalmente à disposição para esclarecer qualquer dúvidas advindas desse assunto. Se foi útil para você, me siga aí na plataforma, me siga aí no YouTube, compartilhe isso com pessoa que precisa também dessas orientações e atente aí para novos vídeos que serão lançados em breve sobre esse assunto, sempre enfatizando que meu objetivo é lhe ajudar a entender a reforma tributária da forma mais simples possível. Até a próxima!